Se oceanos a aquecerem, o gás congelado pode derreter, libertando vastas reservas de metano e fazendo subir a pique, uma vez mais, a temperatura da Terra. Atualmente, a maioria dos cientistas concorda que o aquecimento global é uma realidade e que um dos seus efeitos colaterais potenciais, o aquecimento dos oceanos, pode ter consequências de grande alcance e alarmantes. Mesmo ao largo das Florida Keys, o biólogo marinho Kevin Hamel encontra-se numa missão para descobrir quão depressa os nossos oceanos estão a aquecer. E usa os corais para revelarem as temperaturas do passado. Ele está a caminho de um recife a poucas milhas da costa. Hoje vamos perfurar um coral que tem aproximadamente 200 a 300 anos de idade. Terá provavelmente cerca de 1,5 metro de altura. Elmley espera que o coral que está prestes a extrair revele segredos das temperaturas do mar ao longo dos últimos 300 anos. Os corais são feitos de milhões de minúsculas criaturas marinhas. Eles segregam uma substância parecida com a rocha chamada carbonato de cálcio. Ao longo do tempo, as camadas vão se sobrepondo. A temperatura do mar afeta a velocidade da construção. Quanto mais quente for o oceano circundante, mais rápido o carbonato de cálcio é produzido. À medida que Elmley vai perfurando o coral, está a cortar através de camadas de coral cada vez mais antigo. Pode parecer brutal, mas o recife de coral recupera rapidamente. De volta ao laboratório, ele corta o núcleo em lâminas e fotografa-as com uma câmara de raio-x. Estas 3 imagens revelam a história da temperatura do mar. Elmley concentra-se na imagem do centro, contendo evidências dos últimos 3 séculos. A área entre cada linha vermelha representa um ano de crescimento do coral. As camadas são construídas ao longo de centenas de anos. Elmley compara a largura das bandas de crescimento dos anos de 1900 com o início de 1700. Se olharmos para os anos de 1700 e os compararmos com a largura das bandas de crescimento de, digamos, 1975, veremos que as bandas de 1975 são consideravelmente mais largas do que as de 1700. Quanto mais larga for a banda, mais cresceu o coral no espaço de um ano. E como os corais crescem mais depressa quando os mares estão mais quentes, Elmley pode ver claramente que os oceanos aqueceram ao longo dos séculos. E milhares de amostras de coral de vários locais nas Caraíbas mostram o mesmo padrão alarmante. Uma taxa de crescimento mais rápida. Nesta parte do mundo, as temperaturas do oceano estão decididamente a subir. E não é apenas o mar à volta da Flórida que está a aquecer. Os corais da Grande Barreira de Coral também registram aumentos semelhantes nas taxas de crescimento ao longo das últimas décadas, indicando que pode não ser um evento localizado, mas antes um problema muito mais global. Elmley estima que as temperaturas do mar em torno da Flórida aumentaram em cerca de 2 graus ao longo dos últimos 100 anos. Este aumento na temperatura fez soar o alarme, uma vez que basta um aumento de alguns graus na temperatura do oceano para que este possa começar a libertar o metano congelado que se encontra encerrado debaixo do fundo do mar. Poderá o ciclo mortífero de libertação de metano e aquecimento global estar já a acontecer? Em 2002, Liefers e a sua equipa registaram a maior libertação de metano jamais vista no Canal de Santa Bárbara.
Os mergulhadores descreveram o som desta fuga como se fosse um comboio de carga a passar mesmo ao lado deles. Os mergulhadores injetaram uma tinta verde nas bolhas de gás. À superfície, a tinta revela que se trata de uma libertação maciça de metano. Quando esta fuga ocorreu, pudemos estimar que o metano libertado em 5 minutos equivalia a uma pequena casa de 2 andares. O gás saiu todo do leito do mar como se fosse um grande penacho. Mas esta é apenas uma pequena fração do que pode ser libertado. Se todo o hidrato de metano derreter, alguns cientistas receiam que a nossa atmosfera possa ser sufocada por este potente gás com efeito de estufa. E isso não é tudo. O metano também é altamente inflamável. Tal como acender um fósforo num quarto cheio de gás, uma violenta tempestade elétrica pode inflamar o metano e causar uma explosão maciça. Se o hidrato de metano derreter, uma grande quantidade de gás metano será libertado de um momento para o outro. E poderemos estar a falar de quilómetros cúbicos de gás libertados na atmosfera, que, se autoinflamarem, a energia que é libertada é fenomenal, na ordem de uma explosão nuclear. É uma visão tortuosa do planeta forçado a extremos. Com desertos queimados e uma atmosfera a explodir. Um mundo onde poucos de nós conseguiriam sobreviver. As temperaturas tórridas de há 55 milhões de anos duraram 200 mil anos. Então, as temperaturas começaram a cair. As calotas geladas polares reapareceram. Ao longo dos 40 milhões de anos seguintes, as temperaturas oscilaram e os lençóis de gelo formaram-se e derreteram repetidamente. Há 125 mil anos, os lençóis de gelo estão a retroceder. Enormes quantidades de água que tinham estado encerradas no gelo são devolvidas aos oceanos. Os níveis do mar sobem abruptamente. Os oceanos inundam os continentes, submergindo as costas, engolindo ilhas inteiras. É um pesadelo aquático, mas poderá acontecer novamente? De volta à Flórida, Kevin Elmley está à procura de evidências de um derretimento maciço no Windleaky Fossil Park. Ele está fascinado com uma descoberta notável que foi revelada quando o local era uma pedreira. Nos finais do século passado, os trabalhadores da pedreira que cortavam lajes de pedra para construção puseram inadvertidamente a nu uma fatia crítica da história climática. Estas paredes da pedreira, a centenas de metros da costa, são restos antigos de um recife de coral. Este tipo de coral tropical só vive a uma profundidade de 3 a 6 metros, tornando-os num indicador valioso do nível do mar através da história. Sabemos que estes corais têm cerca de 100 a 125 mil anos de idade e, como estamos obviamente acima do nível do mar, sabemos que o nível do mar era muito mais alto há 100 ou 125 mil anos. Estimamos que o nível do mar estaria provavelmente 3 metros acima das nossas cabeças neste momento, para que estes corais pudessem ter crescido. Isto significa que há 125 mil anos o derretimento das calotas polares geladas deve ter levado a que os oceanos tivessem mais 3 metros do que os níveis atuais. Os cientistas calculam que as temperaturas eram cerca de 5 graus mais quentes do que as de hoje. Mas o que fez com que o mundo aquecesse e os oceanos subissem? É uma questão que confundiu os cientistas durante séculos. Então, em meados do século XIX, os geólogos fizeram uma descoberta notável. As calotas polares geladas tinham crescido e derretido repetidamente ao longo dos últimos 2 milhões de anos, conforme o mundo entrava e saía de períodos de frio. Mas não faziam ideia do que desplotava este ciclo inexorável de gelos e degelos.